Um choque de titãs aguarda, conforme especialistas preveem o reencontro eventual de continentes, preparando o palco para um duelo épico entre Austrália e Amazônia. O choque entre esses ecossistemas únicos está destinado a ser lendário. Junte-se a nós enquanto exploramos qual lado sairá vitorioso neste choque de animais entre a Amazônia e a Austrália. Austrália versus Amazônia. O épico confronto. Especialistas antecipam que nos próximos 250 milhões de anos, os continentes se deslocarão e colidirão novamente, trazendo a vida selvagem única da Austrália e da floresta amazônica para um contato direto. A reunificação dessas massas de terra é esperada para preparar o palco para uma batalha evolutiva épica entre os animais adaptados a esses ecossistemas drasticamente diferentes. Enquanto teríamos que esperar éons para testemunhar essa rearrumação geográfica em primeira mão, os humanos podem inadvertidamente unir esses reinos animais muito mais cedo através do transporte de espécies, seja introduzido deliberadamente ou inadvertidamente carregado. Os organismos intrusos frequentemente causam estragos em seus novos ambientes. O desencontro fatal entre sapos cururu e predadores australianos oferece um exemplo arrepiante. No entanto, para as espécies que conseguem se adaptar às configurações alienígenas, pode haver oportunidades para dominar novos nichos ecológicos, desde que consigam evitar adversários famintos. Quando predadores novos infiltram teias alimentares estabelecidas, sua simples presença pode perturbar gravemente os equilíbrios existentes entre espécies predadoras e presas. Tome como exemplo a introdução do sapo cururu na Austrália em 1935, originalmente planejado como controle biológico de besouros em plantações de açúcar em Queensland. Sem predadores naturais na Austrália, os anfíbios venenosos se multiplicaram exponencialmente, com suas toxinas sendo fatais para crocodilos, quokkas e serpentes nativas não acostumadas aos intrusos. Titãs minúsculos se enfrentam entre os animais mais notórios introduzidos na Austrália. Os coelhos europeus causaram extensos danos ambientais desde sua introdução na Austrália no século XIX, mas até agora esses prolíficos lagomorfos foram mantidos relativamente contidos em sua área de distribuição na América do Sul. Quais fatores podem estar impedindo os coelhos de dominarem habitats como a Amazônia? Em primeiro lugar, o clima da floresta tropical prova ser menos hospitaleiro do que as zonas temperadas da Austrália. Mas talvez mais importante, a Amazônia já abriga uma série de potenciais predadores, como aranhas, serpentes e grandes felinos, ansiosos para se alimentar de coelhos não nativos. Falando de aracnídeos espetaculares, a aranha de funil australiana surpreende com seus movimentos extremamente rápidos e veneno neurotóxico letal, derrubando presas grandes como ratos em questão de segundos. Na verdade, a espécie de Sydney possui o veneno mais tóxico de qualquer aranha na Terra. Agora, imagine esse mini monstro enfrentando a própria aranha errante da América do Sul, que não é um oponente fraco. No entanto, o veneno desafiante do australiano age significativamente mais rápido do que o de seus rivais, potencialmente garantindo a vitória mesmo contra a fúria de uma formiga-bala, que inflige a picada mais dolorosamente potente no mundo dos insetos. Pode encontrar seu equivalente resistente na aranha de funil, que, em vez de aumentar gradualmente, instantaneamente exerce pressão sobre os sistemas nervosos para causar o máximo de dano. Crocodilianos confrontam-se pela supremacia nas vias navegáveis do norte da Austrália. O notório crocodilo de água salgada domina como um predador de emboscada supremo, estendendo-se por mais de 7 metros de comprimento, superando em peso seus maiores rivais, os crocodilos do Nilo, por quase 1 tonelada. Suas mandíbulas articuladas duplas se fecham com 3.700 psi, armas formidáveis para lidar com presas grandes, incluindo búfalos d'água, tubarões e, sim, humanos. Agora, imagine dezenas desses supercrocodilos sendo repentinamente depositados na bacia amazônica da América do Sul, uma região já bem povoada por seus próprios crocodilianos, principalmente os jacarés e gaviais. Embora certamente não sejam fracos, as espécies amazônicas atingem um tamanho consideravelmente menor do que os crocodilos do Indo-Pacífico, com poucos indivíduos ultrapassando 3 metros e 250 quilos. Claramente, os australianos teriam vantagens evolutivas desde o início.
Em poucas gerações, os jacarés menores provavelmente seriam impulsionados para a extinção local sob a pressão de predação implacável e competição por parceiros impostas por esses novos conquistadores de crocodilos. Embora os gaviais de focinho largo se alimentem principalmente de peixes, a perda de espaço habitat também poderia ameaçar seus números ao longo do tempo. Os crocodilos de água salgada, sem dúvida, assumiriam um nicho de predador aquático supremo em toda a rede fluvial da Amazônia e do Rio Orinoco, desencadeando um rearranjo ecológico em seu rastro. Mas como eles se sairiam contra as enguias elétricas, aqueles infames denes de alta voltagem das tributárias lentas da Amazônia? As enguias têm sido documentadas matando jacarés, então seus choques elétricos também poderiam frustrar ataques dos crocodilos gigantes. Enguias elétricas, tropas de choque de alta voltagem. A produção elétrica verdadeiramente representa uma das armas vivas mais surpreendentes da natureza, capazes de emitir descargas de mais de 600 volts, o suficiente para imobilizar facilmente a maioria dos vertebrados. Na verdade, elas utilizam suas baterias vivas para atordoar simultaneamente presas, enquanto se protegem de ameaças usando a eletrolocalização, conseguindo rastrear refeições nas águas mais escuras e lamacentas. A enguia elétrica é o trapaceiro do animal da Amazônia que esmagará todos os predadores da Austrália. Elas prosperam na bacia amazônica, preferindo canais laterais lentos e afluentes, onde ficam pacientemente entre estruturas submersas. Embora seu choque elétrico possa derrubar um cavalo, as enguias raramente atacam animais grandes, alimentando-se predominantemente de peixes menores, vermes, camarões e sapos. No entanto, elas atacarão ferozmente ameaças percebidas que se aproximam demais. Isso foi demonstrado quando cientistas capturaram raras imagens de um jacaré enfrentando a ira de uma enguia após morder imprudentemente para um lanche. A descarga de alta voltagem rapidamente matou ambos os combatentes. Será que um crocodilo de água salgada encontraria o mesmo destino chocante? Certamente, aquelas mandíbulas formidáveis poderiam lidar rapidamente com qualquer enguia que tentasse ser uma presa. No entanto, experiências repetidas sendo dolorosamente atingido condicionariam até mesmo os crocodilos mais teimosos a evitar esses peixes como alvo. Com o tempo, os crocodilos, naturalmente oportunistas, provavelmente escolheriam alvos mais fáceis, evitando gastar energia na perseguição de alvos desafiadores como as enguias elétricas. Neste caso, a coexistência parece ser o caminho provável, à medida que a intimidação dá lugar à evitação mútua. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.